Olá, muito boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mauro. Boa noite a você. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, está preso em Brasília. Ele desembarcou na capital federal pela manhã e foi encaminhado à audiência de custódia. Torres é um dos investigados no inquérito sobre atos antidemocráticos no Brasil. E você vai ver também. Motorista embriagado cruza Curitiba com caminhão desgovernado, atinge 12 carros e deixa rastro de destruição na capital paranaense. Não houve feridos graves. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, está preso em Brasília. Ele desembarcou na capital federal, vindo dos Estados Unidos, hoje de manhã, e foi encaminhado à audiência de custódia. Torres é investigado no inquérito sobre os atos antidemocráticos. E a gente vai ao vivo a Brasília conversar com a repórter Franci Rodrigues, aliás, chovendo muito em Brasília nesse momento. Franci, boa noite. Conta pra gente, por favor, como é que foi, que informações você tem sobre essa audiência de custódia. O Anderson Torres vai continuar preso? Boa noite, Mauro. Boa noite, Joyce. Realmente chovendo muito, caindo um temporal aqui em frente ao quartel, onde Anderson Torres está preso desde hoje de manhã. A audiência de custódia aconteceu por volta do meio-dia, foi acompanhada por um dos advogados de Anderson Torres. E olha, Brasília praticamente parou para acompanhar o desembarque dele nessa viagem de Miami para Brasília. Mas ninguém viu e também não há imagens do momento da prisão. Nem mesmo os passageiros que estavam no voo Miami-Brasília relataram ter visto Anderson Torres ou qualquer movimentação suspeita dentro do avião. Ele estava em Miami quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele após os atos antidemocráticos do último domingo. Ele era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal no dia dos atos, no dia 8 de janeiro, cargo do qual foi exonerado um dia depois. E hoje o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de salvo-conduto ao ex-presidente Bolsonaro e Anderson Torres. É um pedido para trancar a investigação que apura a autoria intelectual aí dos atos do dia 8. Tanto Torres quanto Jair Bolsonaro estão sob investigação. E Anderson Torres deve passar a noite aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Guará, uma das regiões administrativas aqui de Brasília, como você vai ver na reportagem. Vindo de um voo de Miami, nos Estados Unidos, o avião que trazia Anderson Torres pousou por volta de 7h15 da manhã no aeroporto de Brasília. O ex-secretário foi preso assim que desembarcou. Um esquema especial foi montado para receber Torres. Ao descer da aeronave, ele foi encaminhado ao hangar da Polícia Federal no aeroporto. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Torres foi trazido para o 4º Batalhão da Polícia Militar, onde no início da tarde foi realizada a audiência de custódia. Na hora da audiência de custódia, o advogado de Torres chegou com uma sacola nas mãos, ficou cerca de 2 horas no prédio e foi embora sem falar com a imprensa. A prisão do ex-ministro foi decretada por Moraes a pedido da Polícia Federal na terça-feira, dia 10, 2 dias após os atos de extremistas que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Torres estava de férias em Miami. Enquanto isso, na casa dele em Brasília, a polícia encontrou uma minuta que decretaria estado de defesa, a fim de intervir na Justiça Eleitoral e no resultado da eleição que escolheu Lula presidente. A medida é considerada inconstitucional. Anderson Torres foi o 3º ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Ele sucedeu Sérgio Moro e André Mendonça. Ao final do governo, foi nomeado secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão que estava na linha de frente da segurança na posse do presidente Lula e também no dia 8 de janeiro, quando ocorreram as invasões aos 3 poderes. Anderson demorou a se manifestar e, por isso, ouviu um recado do ministro da Justiça. Ele próprio, o investigado, disse que iria se apresentar espontaneamente. Se aquilo que ele anunciou efetivamente não ocorrer, é claro que na segunda-feira caberá à Polícia Federal informar
ao ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, e ao Ministério da Justiça simultaneamente, iniciar os procedimentos visando a chamada extradição. Hoje, nas redes sociais, Dino falou sobre ataques que vem recebendo. O ministro negou que soubesse com antecedência da gravidade dos atos do dia 8. Esclareço mais uma vez que o Ministério da Justiça não comanda policiamento ostensivo nem segurança institucional, a não ser em caso de intervenção federal. O Ministério Público Federal realizou hoje mais 285 audiências de custódia com os presos envolvidos nos atos antidemocráticos do último domingo. Outras 159 pessoas também foram ouvidas pela Justiça do Distrito Federal. O mutirão começou na quarta-feira e atende a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As atividades não serão interrompidas até que todos os flagrantes sejam analisados. No total, 1.398 pessoas foram encaminhadas aos presídios, segundo a administração penitenciária do Distrito Federal. Foi divulgada hoje a nova diretoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação do Governo Federal. A jornalista Cariane Costa, servidora da estatal há 10 anos, será a presidente. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Cariane vai conduzir o processo de transição para a implementação da nova gestão nos próximos meses. A exoneração dos atuais diretores da EBC também foi publicada no decreto. O motorista foi preso depois de cruzar a cidade de Curitiba, no Paraná, com um caminhão desgovernado. Ele atingiu pelo menos 12 veículos. Não houve registros de vítimas gravemente feridas. Por onde a carreta passou, houve destruição. Mas o caminhão vazou? O caminhão inteiro, velho. O cara veio a contramão aqui, José. Nossa, amor. Um casal até chegou a acompanhar o veículo e ligar para a polícia. Meu Deus, bateu no carro lá. Meu Deus do céu. Tem que alguém ligar para a polícia. Calma. Vai lá. Meu Deus. Uma das vítimas escapou por pouco de um acidente fatal. A carreta atingiu a traseira do carro e o empurrou por alguns metros. O veículo esbarrou no canteiro da rua e desviou da mira do caminhão. O motorista ainda foi arremessado pela janela, mas conseguiu sair andando. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão saiu do município de Ponta Grossa. Ele transportava cerveja, mas toda a carga foi caindo durante o trajeto. O responsável pelos estragos foi identificado como Nilson Pedro dos Santos. Ele foi preso em flagrante. O teste do bafômetro deu positivo para embriaguez. Com ele, os agentes também encontraram cocaína numa quantidade não especificada. A empresa proprietária da carga disse que está apurando os fatos. O ex-goleiro Bruno do Flamengo, condenado a 20 anos pela morte de Elisa Samúdio, com quem teve um filho, recebeu liberdade condicional. Ele já estava em prisão domiciliar desde julho de 2019. Agora, no novo regime, não terá restrição de horários e terá que se apresentar em uma sede da Secretaria de Administração Penitenciária a cada 3 meses. A juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, do Rio de Janeiro, concedeu o benefício pelo bom comportamento de Bruno durante a prisão domiciliar. Uma mulher acusa o zelador do prédio onde mora, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, de invadir a casa dela e se masturbar enquanto ela dormia. Camila conta o que aconteceu para fazer um alerta. A empresária e influenciadora digital de 29 anos mora sozinha e no dia 24 de dezembro acordou com o zelador do prédio dentro do quarto dela. Um pouquinho depois de eu pegar no sono, umas 7h15, eu começo a escutar uns passos dentro do meu apartamento e aí eu resolvo abrir o olho. E aí eu me deparo com o meu zelador de frente para minha cama, se masturbando. O zelador tinha as chaves de vários apartamentos porque era considerado de confiança. Gabriela conta que logo depois ele tentou falar com ela e até mandou uma mensagem alegando que tinha ido ao apartamento deixar uma encomenda. 3 dias depois, a empresária pediu as imagens das câmeras de segurança. O zelador aparece em vários momentos andando pelo corredor. Numa das imagens, ele está com a chave na mão. Nesta outra, ele aparece tocando as partes íntimas e indo em direção ao apartamento da jovem.
Depois ele chega a trocar de roupa e aparece segurando uma caixa. Ele disse que entrou no meu apartamento para trocar as embalagens, porque na noite anterior ele tinha deixado no meu tapete uma embalagem e, segundo ele, aquela embalagem não era minha. Para Gabriela, tudo isso era para tentar ocultar a invasão do apartamento. Eu mostro as imagens para o síndico tenta minimizar o tempo inteiro, eu fico muito nervosa. E aí ele começa a me questionar, né? Como você quer que eu afaste ele de uma hora para outra? Eu não posso afastar, o prédio não pode ficar sem um zelador. Minha mãe teve que intervir ainda. Se você tivesse uma filha, mulher... E ele fala, não tenho filha mulher, só tenho filho homem. Com a mãe e um advogado, Gabriela foi até uma delegacia de atendimento à mulher no centro da cidade para registrar o caso, mas disse que não se sentiu acolhida. Foi então que ela resolveu procurar uma delegacia em Copacabana para fazer a denúncia. A empresária conseguiu uma medida protetiva, mas o zelador continuou trabalhando até esta semana. Gabriela disse que ele só foi demitido depois que ela usou as redes sociais para contar o caso. Toda vez que eu me lembro, toda vez que eu vejo, toda vez que eu vejo isso, eu me sinto incapaz, eu me sinto enojada, eu começo a pensar quantas vezes isso já pode ter se repetido. E as mulheres que não têm esse canal de exposição, né? Muitas, todas não têm, né? Todas não têm amparo, não possuem advogado, porque tudo é muito caro. Na delegacia não tem apoio. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado e segue sob sigilo. Sobre as queixas da Gabriela relacionadas à Delegacia de Atendimento à Mulher, a polícia informou que o relato não condiz com a orientação às delegacias e que vai apurar o ocorrido. Nós não localizamos o zelador. O câncer de cólon, que recentemente causou as mortes do ex-atacante do Vasco, Roberto Dinamite, e do Rei Pelé, é um dos mais comuns entre os brasileiros. A doença atinge principalmente os idosos, mas há registros também em pessoas mais novas. Amanda ficou preocupada quando percebeu alterações no funcionamento do intestino. Abdômen um pouco distendido, alteração no hábito intestinal e, às vezes, um pouco de sangramento nas fezes. Ela fez diversos exames e, em março do ano passado, recebeu um diagnóstico assustador. Era um tumor maligno. Ela passou por 25 sessões de radioterapia, 16 de quimioterapia e 2 cirurgias. Num dos procedimentos, os médicos tiraram 40 centímetros do intestino. Eu falo que é uma das coisas assim mais assustadoras mesmo, é ter esse diagnóstico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de intestino é um dos tipos da doença de maior incidência entre homens e mulheres. Atrás apenas do câncer de pele, mama e próstata. A maioria dos casos é registrada a partir dos 60 anos de idade. No último domingo, o ex-jogador Roberto Dinamite morreu aos 68 anos, depois de um ano de tratamento. O Rei Pelé, aos 82 anos, também foi vítima da doença. Especialistas alertam que pessoas mais novas também podem desenvolver o problema. Este médico chama a atenção para a importância de um estilo de vida saudável. Cigarro, bebidas alcoólicas e alguns tipos de alimentos estão entre os fatores de risco. O consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente chama, né, aqueles que já vêm prontos, tem uma associação já positiva bem determinada com o aumento do risco de câncer. E, além disso, o consumo excessivo de carne vermelha, principalmente a carne vermelha excessivamente esquentada, por exemplo, no caso do churrasco, isso tudo você está acrescentando agressores para o seu intestino. A chance de cura aumenta quando a doença é descoberta na fase inicial, antes de atingir outros órgãos. O exame mais indicado a partir dos 45 anos de idade é a colonoscopia. A passagem de um aparelho em forma de tubo. Esse tubo ele é maleável, ele é controlável por um endoscopista e ele vai filmar o intestino inteiro do paciente. Quase um ano depois do diagnóstico, Amanda está livre da doença. A gente sente um alívio muito grande, uma felicidade enorme, uma gratidão imensa a Deus. A gente dá valor agora às pequenas coisas. E voltando aqui para o Brasil, em Quixadá, no interior do Ceará, foi realizado hoje o maior encontro dos Profetas da Chuva. Pelo 27º ano, homens e mulheres se reuniram para apresentar previsões do clima a partir de observações em mudanças na natureza.
As profecias estão parecidas. Os 4 meses de chuva, a quadra chuvosa, ou o inverno, como se diz no Ceará, vai ser boa para o plantio e criação de animais. Todo mundo deve plantar porque vai haver um bom inverno. O agricultor já começa a se preparar que em março a chuva vai ser boa e ele vai conseguir colher o que plantou. Depois do carnaval, aí eu estou empolgado que nós vamos ter muita chuva. O que difere nos profetas da chuva é um método que cada um usa para chegar a este resultado. Seu Erasmo Barreiro observa o formigueiro para as previsões do clima. Formiga de roça, a gente acompanha e ela quando bota muito bagaço para fora, é que a gente acha que o inverno vai ser bom. Se ela não botar para fora, nós que acompanha a natureza, ela dá um entender para nós que ela guardou para comer na seca. Para o seu Renato Lino, há mais de 70 anos, quem avisa se a estação vai ser de chuva é outro bicho, o pássaro João de Barro. Ela não vai botar a casinha dela, a boca dela para o lado do nascente, que é de onde vem a chuva, né? Aí entra a chuva, mata os filhotes dela afogados. Ela tem que fazer o seguinte, no ano que não chove ela faz. Este saber todo foi celebrado em Quixadá, a cidade do sertão central cearense, conhecida pelas pedras gigantescas, os monólitos, é pioneira em reunir os profetas da chuva. Além do encontro, houve homenagem com um plantio de árvores aos profetas que já se foram. Antônio Paruara, por exemplo, deixou um legado para a filha. Eu decidi para dar continuidade ao nome dele, para não deixar essa cultura morrer. Resgatar também a importância dos profetas da chuva em relação aos agricultores. Desde o descobrimento do Brasil até a década de 70, quando se popularizou a previsão meteorológica, as profecias da chuva eram o único meio de guiar os agricultores e toda a economia rural no Nordeste. Conhecimento que pode se tornar patrimônio imaterial do Brasil. Um projeto de lei na Câmara Federal prevê ainda que o segundo sábado de janeiro seja o Dia Nacional dos Profetas da Chuva. Já existe uma lei nesse sentido federal. Ela já foi tramitada em novembro, pelo deputado federal do estado de Ceará, o Guimarães, e a gente acredita de que se isso acontecer, vai valorizar mais ainda essa cultura. Então, que venha a chuva. É uma riqueza a água. A água é só o repeteco. Ou a alegria essa minha vinda de Limoeiro, tudo água por todo canto, por todo canto. O aeroporto do Recife foi escolhido como o segundo melhor do mundo. Vamos ver por quê na reportagem de Caroline Fernandes. Pernambucanos estão literalmente nas alturas com essa notícia. O Aeroporto Internacional do Recife foi eleito o segundo melhor do mundo, ficando atrás somente do Aeroporto Internacional de Tóquio. A pesquisa envolveu cerca de 10 mil usuários da plataforma AirHelp Score, empresa focada nos direitos dos passageiros aéreos. A lista contava com 151 aeroportos de 30 países. Um dos diferenciais do aeroporto do Recife é a funcionalidade. É um aeroporto muito rápido, então como ele está no centro da cidade, em poucos minutos o passageiro desembarca do aeroporto, já está no centro da cidade, na praia, e a mesma coisa quando ele sai da praia, do centro da cidade e já está no aeroporto. Então, a conectividade desse aeroporto, então o passageiro em conexão, ele consegue fazer uma conexão muito rápida entre aeroportos. As funcionalidades deles são inúmeras que fizeram que essa pesquisa fosse muito bem sucedida, né? Além do terminal pernambucano, outros 3 aeroportos brasileiros ocupam o ranking dos 10 melhores. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, o de Congonhas, em São Paulo, e o Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Entre idas e vindas, quem frequenta o local sabe bem os motivos que levaram o aeroporto ao pódio. Eu gostei bastante, principalmente a organização, né? A gente não vê tanto tumulto, banheiros organizados, limpos. Estava até agora conversando ali com a moça, agilizando tudo, limpando tudo. E a variedade também de artesanato. Às vezes a gente não tem tempo, né, para comprar alguma coisa na cidade, como foi meu caso, e já fui ali, já comprei lembranças para todo mundo. Gostei bastante. E quando eu venho para essa região do Nordeste, eu prefiro descer no aeroporto de Recife e a partir daí me deslocar para os outros lugares, João Pessoa, Natal, Maceió.
E assim, é um aeroporto que tem uma boa estrutura, né? Já viajei para Salvador, Aracaju, João Pessoa, mas nada se compara a Recife. O último levantamento feito pela plataforma foi em 2019, antes da pandemia. Na ocasião, os aeroportos Afonso Pena, no Paraná, e Viracopos, São Paulo, figuraram entre os 10 melhores do mundo. Em São Paulo, acontece neste fim de semana o maior festival gastronômico de torresmo do Brasil. São 32 expositores recheados de comidas variadas e é de dar água na boca. O repórter David Diogo foi lá conferir. A avaliação dos pratos é unânime. E aí, tá gostoso? Maravilhoso. Muito bom. Tendo como carro-chefe a carne suína, o maior festival de turismo do país possui um menu repleto de opções. Tem leitão à pururuca, costela suína, pernil, panceta, dentre outros pratos variados. Além de outras delícias como hambúrgueres, milkshakes, churros e estandes de chopp artesanal. Mas o principal destaque vai para ele, o torresmo. E tem há vários gostos e modos, como o torresmo de rolo, o de barriga, o frangorresmo e o famoso torresmo crocante, também conhecido como pururuca. É mesmo difícil resistir. Bom demais. É aclamado por quem experimenta e as pessoas gostam muito, a gente tem muito feedback bacana. Então, além de tudo isso, ele hoje é uma ferramenta de trabalho para nós. São 32 expositores. Ano passado, o evento percorreu 86 cidades do país. Este ano, a previsão é que o Torresmo Fest seja realizado em quase 100 cidades brasileiras. E se você ficou curioso e com água na boca, não se preocupe que ainda dá tempo. Neste domingo, o evento continua do meio-dia às 10 horas da noite, no estacionamento da Prefeitura de Osasco. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Fique agora com Operação de Risco.